Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Eliseu Cardoso, vosso professor de Física do 12º ano. Na aula de hoje vamos falar da força eletromotriz e da potência de um gerador. Vamos começar nossa aula com força eletromotriz. Um gerador é um dispositivo capaz de transformar energia química ou mecânica ou outra forma de energia em energia elétrica. São exemplos de geradores as pilhas e acumuladores de chumbo, que transformam energia química em elétrica, e os dínamos, que transformam energia mecânica em elétrica. Então vamos considerar um circuito elétrico constituído por um gerador, um condutor metálico AB, portanto temos aqui um gerador, um condutor metálico AB e fios de ligação. Aqui temos fios de ligação. Quando uma carga elétrica Q sai do polo positivo do gerador, aqui estamos a ver o polo positivo do gerador, ela perde energia. Quando passa do ponto A para o ponto B. Estamos a ver aqui, sai daqui, vê no ponto A, ao percorrer este caminho entre o ponto A e o ponto B, perde energia, visto que atravessa um condutor metálico. Quer dizer, neste percurso, atravessa um condutor metálico, por isso é que perde energia. Do polo positivo até o ponto A, estão a ver aqui, do polo positivo até o ponto A, e do ponto B até ao polo negativo, não perde energia. Por que é que não perde energia? Porque não há nenhuma interferência, não há nenhum condutor metálico do polo positivo até o ponto A, nem do polo negativo até o ponto B, ou do ponto B até ao polo negativo. Ou então podemos dizer que neste percurso do polo positivo ao ponto A e do ponto B ao polo negativo, não temos resistência, ou então a resistência do fio é desprezável. Ao chegar ao polo negativo, a carga Q tem de se deslocar de um potencial mais baixo para um potencial mais alto, dentro do gerador. Vamos voltar à figura para perceber isso. Então temos essa figura, vejam, quando chega ao polo negativo, aqui temos o gerador, estamos dentro do gerador, sai da carga mais baixa para mais alta. Então o que é que acontece aqui? Para isso, precisará receber energia. Portanto, para sair do ponto mais baixo do potencial para um ponto mais alto, precisará receber energia. O papel desempenhado pelo gerador no circuito é, precisamente, aumentar a energia potencial elétrica da carga Q, para que a carga passe do ponto mais baixo para o ponto com potencial mais alto, há necessidade de aumentar a energia potencial elétrica desta carga. À custa de quê? À custa da sua energia química ou energia mecânica, realizando trabalho sobre ela. A grandeza, representada pela letra E, portanto, é definida pelo quociente. Aqui estamos a ver, aqui é igual a E de energia sobre carga. Vocês podem perguntar, esta grandeza significa o quê? Vamos agora ver. Esta grandeza significa força eletromotriz e é numericamente igual à energia química ou mecânica convertida em energia elétrica pelo gerador por cada unidade de carga. Estamos a ver aqui energia por cada unidade de carga. Da equação de definição da força eletromotriz, aqui, força eletromotriz, energia sobre carga, resulta
esta expressão. Agora, se passarmos o Q para o primeiro membro, ficamos com uma multiplicação. E energia vai ser carga vezes força eletromotriz. Mas nós já sabemos que carga é igual a intensidade da corrente vezes intervalo de tempo. Então, podemos escrever a expressão de energia fornecida pelo gerador da seguinte forma. A energia vai ser igual a força eletromotriz vezes intensidade da corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Também podemos fazer a mesma coisa para a potência do gerador. Lembrando que energia sobre intervalo de tempo é igual a potência. Se eu dividir essa expressão em ambos os membros pelo intervalo de tempo, ΔT, aqui fica energia sobre ΔT vai dar potência e força eletromotriz vezes intensidade da corrente, vezes o intervalo de tempo sobre o intervalo de tempo com intervalo de tempo dá 1, divisão, ficamos com potência igual a força eletromotriz vezes intensidade da corrente. Continuando, agora vamos ver qual é a unidade do no sistema internacional de força eletromotriz. Podemos ver aqui, antes de ver a unidade, que a força eletromotriz não é, na realidade, uma força. Porque se fosse uma força, seria uma grandeza vetorial. E aqui estamos a ver que ela é uma grandeza escalar. E tem como unidade, sistema internacional, Joule por Coulomb ou simplesmente Volt. Isso significa que um gerador com a força eletromotriz 1 volt transforma 1 joule de energia química ou mecânica ou outra forma de energia em energia elétrica por cada 1 coulomb que o atravessa. Agora vamos ver a resistência interna de um gerador. A palavra resistência interna nos diz qualquer coisa. Então vamos a isso. Se um gerador for ligado a um circuito constituído por uma resistência exterior, a palavra resistência exterior percebemos que é uma resistência que está fora do gerador. Já vimos os casos de resistências exteriores. E mantiver uma corrente elétrica de intensidade e nesse circuito o voltímetro ligado aos polos do gerador indicará um valor inferior ao da força eletromotriz. Conclui-se que nem toda a energia fornecida pelo gerador é transportada para o circuito exterior. Então podemos perguntar, o que é que acontece à energia perdida? O facto interpreta-se admitindo que o próprio gerador tem alguma resistência. Quer dizer, dentro do gerador temos alguma resistência. Dentro do gerador temos alguma resistência. Então essa resistência nós chamamos de resistência interna e representamos pela letra R maiúscula e minúscula. Continuando, temos só um gerador com resistência interna nula, chamado gerador ideal, seria capaz de manter nos terminais de circuito exterior uma diferença de potencial de valor igual ao da sua força eletromotriz. Agora vamos ver um circuito elétrico constituído por um gerador e uma resistência exterior. Fazendo o balanço de energia para o circuito representado na figura, este circuito elétrico, atendendo a que há conservação de energia, tem-se no intervalo de tempo ΔT. Podemos verificar a energia fornecida pelo gerador, dada pela expressão, a energia transformada no circuito pela expressão e a energia dissipada por efeito de Joule na resistência interna, dada pela expressão. A partir dessa expressão, nós podemos encontrar a intensidade da corrente. Vamos ver isso juntos. Então, nós temos força eletromotriz vezes intensidade da corrente vezes ΔT. Aqui temos tensão vezes intensidade vezes ΔT. Aqui temos temos resistência interna, intensidade ao quadrado vezes ΔT. Sabemos que aqui
Tensão é resistência interna vezes intensidade. Então, podemos substituir aqui o valor da tensão. Se eu substituir o valor, ficamos com força eletromotriz vezes intensidade vezes intervalo de tempo. Aqui vamos substituir, fica resistência interna vezes intensidade vezes a outra intensidade que já estava vezes intervalo de tempo, mais resistência interna, intensidade da corrente ao quadrado vezes intervalo de tempo. Reparem que aqui eu tenho intensidade vezes intervalo de tempo, e aqui também eu tenho intensidade vezes intervalo de tempo, e aqui também eu tenho intensidade ao quadrado vezes intervalo de tempo. Então posso fazer assim: força eletromotriz vezes intensidade da corrente elétrica vezes intervalo de tempo. Eu vou colocar isto em evidência, intensidade ΔT. Eu fico com o quê? Resistência interna, aqui, porque aqui eu tenho essa parte, mais aqui eu fico com resistência, aqui é externa, aqui interna, e aqui, já temos aqui, fica apenas o I. Daí, podemos cortar aqui, ficamos com o quê? Ficamos com força eletromotriz, vai ser igual I, agora vou colocar I em evidência, intensidade da corrente, fico com resistência externa mais resistência interna. Daí eu posso escrever a expressão como sendo, eu quero o valor da intensidade. Então, a intensidade da corrente vai ser força eletromotriz sobre resistência externa mais resistência interna. Vejam que esta expressão é igual a esta expressão que está aqui. Continuando, podemos ver que a diferença de potencial nos polos do gerador vai ser dada pela seguinte expressão. Nós temos força eletromotriz é igual a resistência externa vezes intensidade mais resistência interna vezes intensidade. Está aqui, essa expressão está aqui. Aqui. Se eu quiser o valor da tensão, eu posso aqui, resistência externa vezes intensidade, está aqui, é igual a tensão, mais resistência externa vezes a intensidade da corrente. Daí podemos escrever, passar isto para um dos membros, podemos escrever que tensão é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes intensidade da corrente. Também podemos determinar o rendimento do gerador através da expressão entre potência útil e potência motora. Substituindo as expressões, podemos ter que o rendimento é igual a tensão sobre força eletromotriz. Para exercitarem, proponho o seguinte exercício. Considere o circuito representado na figura, está aqui, constituído por um gerador, tem um gerador, de força eletromotriz 4,5 volts e resistência interna de 4 ohm. E por uma resistência exterior, aqui, de 5 ohm. 1.1. Com o interruptor, estão a ver o interruptor aqui, aberto, como está na figura, calcule o valor indicado pelo amperímetro. Nós já sabemos o que é que o amperímetro mede. E o valor indicado pelo voltímetro. Também sabemos o que é que o voltímetro mede. E nós temos, continuando no exercício, temos 1.2 com o interruptor fechado. Agora vamos fechar o interruptor e vamos calcular o valor indicado pelo amperímetro, o valor indicado pelo voltímetro, a potência fornecida pelo gerador e verificar que ela é igual à soma da sua potência útil com a potência dissipada na resistência interior e determinar o rendimento do gerador. Para resolver esse exercício, eu dou-vos algum tempinho lá em casa.
Conseguiram terminar o exercício? Ok, então vamos agora conferir os resultados. Então nós temos, na primeira questão, temos o circuito tem interruptor aberto. Está a pedir qual é o valor mostrado pelo amperímetro. O amperímetro mede a intensidade da corrente. Então, se o circuito estiver aberto, quer dizer que a intensidade da corrente é 0. Então, temos a resposta, intensidade da corrente 0 amperes. Significa que não temos corrente elétrica porque o circuito está aberto. Depois, a pergunta é, qual é o valor indicado pelo voltímetro? O que é que mede um voltímetro? Um voltímetro mede a diferença de potencial ou tensão. Neste caso, como o circuito está aberto, significa que a tensão vai ser igual à força eletromotriz. Nós podemos ver que a força eletromotriz é 4,5 volt. Então, a tensão, a diferença de potencial, é 4,5 volt. É 1.2, agora temos interruptor fechado. Significa agora temos o circuito, então vai aparecer a intensidade da corrente. E a primeira questão é, qual é o valor mostrado pelo amperímetro? Amperímetro mede a intensidade da corrente. Então nós queremos determinar a intensidade da corrente neste circuito, que tem resistência interna e tem resistência externa. E vimos há bocado que a expressão para determinar a intensidade da corrente é esta expressão. Então ficamos com intensidade é igual a força eletromotriz, 4,5 volt, sobre, nós temos resistência exterior ou externa de 5,0 ohm, mais interna de 4,0 ohm. Então, podemos dizer que temos 4,5 volt sobre 9,0 ohm. Então, a intensidade da corrente no circuito vai ser, vamos com a ajuda de uma calculadora, fazer 4,5 dividido por 9. E sabemos que isso dá o valor de 0,5 ampere. Então, já temos a intensidade da corrente que circula neste circuito. Agora, o que é que pede? Pede o valor da diferença de potencial ou tensão. Aqui temos, vejam, em 1.22 diz para determinar, aqui temos 1.2, o valor indicado pelo voltímetro. O que é que temos? Voltímetro mede a diferença de potencial. Então vamos aos cálculos. Temos duas hipóteses. Podemos calcular através desta fórmula ou então através desta fórmula. Então ficamos com, tensão vai ser 4,5 volt menos resistência interna 4,0 ohm vezes, já calculamos a intensidade da corrente, 0,5 ampere. Então podemos ter como resultado 4,5 volt menos, aqui temos 4 vezes 0,5, dá 2,0 e a conversão da unidade dá em volt. E aqui podemos escrever que temos tensão 2,5 volt, que é 4,5 menos 2. Se quiserem resolver com esta fórmula, temos aqui tensão, resistência exterior 5,0, resistência externa 5,0 vezes intensidade da corrente, aqui temos que a intensidade já foi calculada, 0,5 ampere. 0,5 ampere. Então podemos ter tensão de 2,5, 5,0 vezes 0,5 dá 2,5 volt. Quer dizer, qualquer caminho serve. Podíamos escolher este ou este caminho.
Agora está a pedir a potência. Potência vai ser força eletromotriz, que é 4,5 volt, 4,5 volt, vezes intensidade da corrente, 0,5 ampere. Vamos ter resultado de 4,5 vezes 0,5, podem ver que dá 2,25, só para confirmar, podem ver aqui. Então nós temos, qualquer número vezes 0,5 é sempre metade deste número. Dá 2,25 watts. Depois nós temos aqui ainda no ponto 2,3, depois de calcular a potência fornecida pelo gerador, verifique que ela é igual à soma da sua potência útil. Então temos que determinar a potência útil com a potência dissipada. Então nós temos duas formas para determinar a potência útil. Então vamos lá. Potência útil pode ser determinada através do R exterior, ou resistência exterior, que é 5,0 vezes intensidade da corrente, que é 0,5 aqui ampere, agora tudo ao quadrado. Então temos que potência útil vai ser, então vamos fazer 0,5 ao quadrado vezes 5, que dá 1,25 watts. Mas um outro aluno poderia resolver a partir desta fórmula. Potência útil é igual a... Aqui temos o valor da tensão, 2,5 volt vezes 0,5 ampere. Vejam que este resultado, eu já tinha dito, qualquer número vezes 0,5 é metade deste número. Então fica aqui 1,25 watts. Podem confirmar com a ajuda de uma calculadora. Agora vamos à potência dissipada. Então podemos ver que a potência dissipada vai ser igual a quê? Resistência interna, 4,0 ohm, vezes, aqui temos a intensidade da corrente ao quadrado. Então temos aqui que a potência dissipada vai ser igual a mesma, vamos ver aqui, 0,5 vezes 0,5 ao quadrado, vezes 4. Então aqui vai dar 1 watt. O que é que queremos demonstrar? Que a potência fornecida pelo gerador, que já verificamos o valor aqui, 2,25, tem que ser igual a esta soma. Então, esta potência vai ser igual a quê? Potência útil, 1,25 watt, mais potência dissipada, 1 watt. Então, o valor vai ser potência 2,25 watts. O que queríamos demonstrar aqui, 2,25. Então, são iguais. E por último, está a pedir o rendimento do gerador. Então, ficamos com o rendimento do gerador, é a potência útil, já calculamos, é 1,25 watt sobre potência 2,25 watt. Se fizermos esta divisão, vai dar o valor de, vejam, 1,25 vezes, confiram, 2,25, aliás, divisão, 1,25 dividido por 2,25 dá 0,555, infinidade de 5. Então, podemos, como o rendimento deve ser apresentado em percentagem, multiplicamos aqui por 100%. Podia ser aqui, também podemos colocar aqui na forma. Então, teremos, rendimento é 55,555%. Então, o rendimento aqui do circuito, aliás, do gerador, é 55,5%. Conseguiram resolver o exercício? Eu sabia.
como trabalho em casa, proponho o exercício seguinte. Uma pilha Leclanché de força eletromotriz 1,5 volt e resistência interna 1,3 ohm está ligada a uma resistência exterior de 6,2 ohm. Calcule, nas condições enunciadas, a intensidade da corrente que percorre o circuito, a potência da pilha, a potência dissipada na resistência exterior, a potência dissipada na resistência interna, compare com os resultados obtidos em 1.2 e 1.3 e calcule o rendimento da pilha. Se tiver alguma dificuldade na resolução das questões, contacte o vosso professor de Física. Na aula de hoje, nós vimos força eletromotriz e potência de um gerador. E fizemos alguns cálculos a partir de algumas fórmulas demonstradas na sala. E assim chegamos ao final de mais uma aula de Física no programa Aprender e Estudar em Casa. Contamos com todos na prevenção do vírus Covid-19.